Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, sempre apresentando pessoas com ótimas histórias, pessoas de conteúdo para contar aqui as suas vidas aqui na Eco TV. E olha, o nosso convidado de hoje, ele vai falar sobre futebol, hein? É isso mesmo, é um jornalista, tem uma experiência também na área de economia, mas ele escreveu um livro muito interessante sobre o campeonato, a Taça Libertadores da América, inclusive é o livro que está aqui nas minhas mãos. Olha só, Libertadores, a paixão que nos une. Eu falo dele, Nicolas Vital. Nicolas, obrigado, viu? Muito legal recebê-lo, viu? O prazer é todo meu. O prazer é todo nosso receber uma pessoa aqui que fez todo um trabalho aqui. Eu estava folheando o livro antes de começar a entrevista. É sensacional, né? A parte de fotos, enfim, olha. Vamos começar falando, como é que foi o tempo, Nicolas? Quanto tempo para fazer uma obra dessa? Fala um pouco sobre isso. Como foi esse trabalho? Foi um trabalho bem grande, né? Posso dizer, acho que foram quase 10 anos de pesquisa. 10 anos? Quase 10 anos, não contínuo, mas entre idas e vindas da pesquisa, né? Que foi muito grande, entrevistas com jogadores. Eu comecei esse livro, eu ainda estava na faculdade, então era um trabalho acadêmico mesmo. E aí, conforme eu fui apurando a história e vendo que tinha boas histórias, boas entrevistas, bons materiais e que pouca gente ainda conhecia, surgiu a ideia de fazer um livro comercial mesmo, né? Uhum. Aí eu fiz uma nova série de entrevistas, fiz mais pesquisas e aí terminei de escrever o livro. Complementei com infográficos, fui atrás das fotos históricas. E aí, no ano passado, que a Bridgestone assumiu o patrocínio da Copa Libertadores, aí teve um interesse mútuo e a gente que interessante, hein? Publicou finalmente o livro. Mas é um ótimo livro, inclusive, deixa eu chamar aqui, olha, estava folheando aqui, e agora quem dá bola é o Santos. Enfim, você fala sobre dá um destaque principalmente aos campeões brasileiros, né, os times aqui do Brasil que conquistaram o torneio. Deixa eu falar antes de seguir aqui com o Nicolas, que olha, você que está nos acompanhando, a primeira ligação, primeiro que entrar em contato com a nossa produção no 2379-4733, 2379-4733, você vai ganhar este livro aqui, olha só, Libertadores, a paixão que nos une. Então, fale com a nossa produção e boa sorte, hein? Ô Nicolas, voltando então, quando a Bridgestone, então, quando a empresa, você conseguiu o patrocinador, aí você conseguiu então publicá-lo, fazer Isso, porque ele é um material bem denso, muito grande, e também muito específico, né? Uhum. Então, é meio limitado para uma editora convencional que patrocinar um livro desse, até porque ele é um livro grande e acaba sendo caro também. Então, a melhor forma que a gente viu de publicar foi através do patrocinador oficial da competição. Tá. Eles gostaram do material, enfim, entrando um pouco no livro, ele não foca só nos brasileiros. A ideia é contar a história inteira da Copa Bridgestone Libertadores, que é uma história pouco conhecida no Brasil. Então, esse material, ele começa antes ainda da Libertadores, dos planos para criar uma competição com peso continental e que o campeão tivesse habilitado a disputar com o campeão da Europa. Então, ela foi feita nos mesmos moldes da Copa dos Campeões da Europa, hoje Liga dos Campeões. Então, o livro começa aí, depois a gente fala um pouco de algumas histórias, lado econômico da competição, os grandes ídolos, daí depois a gente entra para uma série que a gente conta ano a ano mesmo, como que foi em 60, 61, 62, e aí os brasileiros ainda eram um pouco relevantes nessa época. Então, a primeira parte do livro a gente conta histórias que pouca gente conhece ainda, tirando a parte do Santos, do Pelé, um pouco do Cruzeiro, campeão dos anos 70, mas a ideia é contar todos os anos a trajetória do campeão, enfim, as boas histórias. Ô Nicolas, dos times brasileiros aí, na sua opinião, qual foi aquele time que teve uma vitória assim que marcou? Enfim, qual que você acha que foi a grande vitória de um time brasileiro nessa Libertadores? É difícil se apontar né? Mas a gente tem vários grandes times. A gente tem desde o Santos do Pelé, que foi bicampeão, era o maior time do mundo na época, e mesmo assim teve muita dificuldade para ganhar em 62, 63, né? Já que os times argentinos e uruguaios eram muito fortes na época também. Sim. Então a gente tem o Santos, que é o pioneiro, a gente tem
andando um pouco nos anos 80, o Flamengo e o Grêmio, que também tiveram grandes times, o Brasil era inexpressivo na Libertadores nessa época. Então o Flamengo só conseguiu porque ele tinha um time muito melhor que os outros também, mas também sofreu muito, apanhou muito para ser campeão. Depois o Grêmio, do Renato Gaúcho, mesma coisa. Que, aliás, aquele gol foi sensacional, né? Aquele gol que deu o título, o Renato, ele faz uma elevação, né? A bola sobe, uma elevação. É um cruzamento esquisito, ninguém sabe o que ele fez. E o César, né? Que nome de centroavante? César, né? O nome de imperador, César, sensacional. E cabeceia de uma maneira fulminante, assim, entrou para a história também aquela passagem. Esses os primeiros títulos brasileiros. Aí eu acho que também, a partir dos anos 90, com o bicampeonato do São Paulo, houve uma mudança na competição para os brasileiros. Porque até o São Paulo ser campeão, pouco se falava. Depois de 92, 93, virou obsessão. Todo mundo faz o projeto Libertadores, e aí você vê também o desempenho dos times. Cruzeiro campeão em 95, o Grêmio em 95, o Cruzeiro em 97, o Vasco em 98, o Palmeiras em 99. E aí o Brasil... e aí o Brasil se tornou realmente referência. Você respondeu uma pergunta que eu ia fazer. Ô, produção, anota até o tempo que ele falou isso, porque é algo que acontece. Eu não tenho nenhum problema em falar, eu gosto um pouco do Corinthians, vamos dizer, um pouquinho só, tá? Eu tenho um pouquinho ali de simpatia pelo Corinthians. Eu sempre comentei o seguinte, que realmente a Libertadores, ela começa de uma maneira assim popular, de desejo, foi com aquela vitória, foi quando o São Paulo foi campeão, foi em 90 primeiro? 92 e 93. 92 e 93. De lá pra cá, ninguém falava de Libertadores. Eu tô certo ou tô errado, Não, você tá certo. Eu acho que foi... A partir dos dois títulos do São Paulo é que a competição, o pessoal começou a perceber a Libertadores como uma competição realmente grande. Porque até então tinham muitas lendas, né? Que era uma competição violenta, que era dirigida pelos argentinos e uruguaios sempre serem favorecidos. Mas a partir dos anos 90 teve uma profissionalização natural da competição. Então assim, você tem hoje em dia televisão cobrindo todos os jogos. Então não tem mais como ter esquema, nem... Então, assim, do São Paulo, a partir dos títulos do São Paulo, teve uma mudança, assim, e o Brasil só não chegou à final, desde 92, em 4 oportunidades. Então, dá pra ver Sim, depois... o ano passado, esse ano, né, que os brasileiros caíram precocemente, mas antes o Brasil vinha de 4 títulos consecutivos, né? Ô, Nicolas, e quando o São Paulo foi campeão, alguns falam, eu não lembro... Qual foi a emissora que transmitiu o primeiro Mundial do São Paulo? Foi a Globo ou foi a... Não, foi a rede OM, que era a Gazeta. Nem a Globo transmitiu. Não. Então aí já mostra que ninguém ligava. O Galvão era da rede OM. O Galvão era da rede OM. Narrou na rede OM, 92. 92, ou seja, se nem o grande veículo de comunicação realmente transmitiu, é que o campeonato até ali não tinha importância. E por que eu falo disso? Porque normalmente, até antes do Corinthians conseguir esse campeonato, muitos falavam, 100 anos, nunca ganhou uma Libertadores. Mas é claro, a minha defesa era o quê? Poxa, mas a Libertadores começou nos anos 90 para cá, e você apenas aí realmente falou aquilo que eu já deduzia. Na verdade, ela começou nos anos 60, né? Em 1960, e começou para valer para os brasileiros em 92. Mas falar que começou em 92, vai ter muito santista, flamenguista, gremista e cruzeirense. De uma maneira pop, de uma maneira assim de divulgação, que as pessoas, que virou uma obsessão, né? A partir dos anos 2000, acho que aí é obsessão. Porque daí, mais do que o título em si, começou a entrar muito dinheiro, porque entraram patrocinadores, a competição começou a se profissionalizar, pagar prêmios melhores, e aí os clubes começaram a ver, além da vantagem esportiva, a vantagem financeira. Sim. Porque hoje você vê um time que se classifica para a Libertadores, ele ganha muito mais dinheiro em cotas de televisão, premiação por classificação, e ele começa a se diferenciar dos outros competidores no país, que não têm acesso a esses recursos. Certo. Ô, Nicolas, na sua opinião, como pesquisador, você acredita que depois que popularizou, que virou uma obsessão, porque até então era mais difícil ser campeão da Libertadores. Quantos times brasileiros jogavam? Era apenas o campeão brasileiro, não era isso? No começo, só o campeão. Só o campeão. Aí, a partir do fim dos anos 60, o campeão e o vice. Ok. Isso durou até os anos 2000. Aí depois, os 4 primeiros colocados do brasileiro. O campeão da Copa do Brasil. Agora são... É claro que também, poxa, ficou mais fácil, né? Assim. Ficou mais fácil, mas ficou mais fácil ir para a Libertadores. Agora ficou mais difícil vencer a Libertadores, porque antes você só tinha 2 times brasileiros. Hoje você tem 6 times. Se o país for campeão, você tem 6 vagas.
Então, são competidores mais fortes. No caso da Argentina, antes você tinha ou River ou Boca. Agora você tem o Boca, o River, o Vélez e o San Lorenzo. Então, assim, não vou dizer que ficou mais fácil nem mais difícil. Ficou mais fácil chegar nela. Com certeza é mais fácil chegar na Libertadores, porque hoje são 6 vagas, claro. Antes era só o campeão, ou o vice, ou o campeão da Copa do Brasil. Agora, lá na Libertadores ficou mais difícil também, porque os rivais também melhoraram tecnicamente. Até outro dia era só Brasil, Uruguai e Argentina. Hoje você já vê times paraguaios, chilenos, colombianos. Tá. Não tem aquela expressão, não tem mais bobo no futebol? Na Libertadores se aplica também. Inclusive o Once Caldas, né? Que entortou a cauda do Santos, né? Do São Paulo e venceu o Boca no final. Entortou a cauda de todo mundo, inclusive do Boca, e o Once Caldas foi campeão. Exatamente. Olha, eu também gostei muito das fotos do livro. Eu vou mostrar aqui. Essa eu vou mostrar para o meu querido amigo aqui da casa, aqui, o Eric, que é o homem das imagens. Olha, é o goleiro do São Paulo aqui. Olha só que imagem bonita, hein? Olha só, porque o Eric é São Paulino, eu passei aqui pro Corinthians, depois vou mostrar dos outros também. Essas fotos, ô Nicolas, como é que foi o trabalho? Para você conseguir essas fotos, fala um pouco do trabalho de imagens do livro, porque é um livro que tem umas imagens muito bonitas, né? Eu posso dizer que foi a parte mais difícil do livro, foi... O direito de imagem. Encontrar primeiro as imagens, né? Porque tinha muito pouca cobertura na imprensa brasileira da Copa Libertadores no começo. Então, fotos dos anos 60, 70 e 80, certo, não tem no Brasil. Tem uma coisa ou outra, então a gente teve que ir atrás da Confederação Sul-Americana. Eles cederam pra gente. Ok. As fotos mais novas, a edição foi feita pelo Alexandre Batibugli, que é editor de fotografia da revista Placar. Eu trabalhei com ele durante um tempo, quando eu estava produzindo o livro, e agora que a gente foi produzir, eu o contratei para fazer essa pesquisa. Então ele conseguiu tanto a liberação na Conmebol, quanto as fotos mais novas. Tá. Então, as fotos ou são dele, ou ele que fez a pesquisa e conseguiu a liberação. Mas a gente tem muito material também da revista El Gráfico, que é o equivalente à revista Placar da Argentina. Eles são super tradicionais, eles cobrem a Libertadores desde a primeira edição, então eles têm um material muito rico. E eles foram muito simpáticos em não ceder esse material, porque senão o livro ia ficar bem mais pobre, né, sem essas fotos. Entendi. E você já tem uma experiência da Placar, não é isso? Tenho, eu trabalhei 3 anos na Placar, e foi quando eu escrevi o livro de fato, né. Depois eu mudei para economia, trabalhei na História e Dinheiro, na revista Exame, mas sempre com o pezinho no futebol aqui através do livro. Que legal. Olha, a conversa aqui está muito boa, mas nós vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, que daqui a pouco eu volto aqui com mais Nicolas Vital. Até daqui a pouco. O país tem área suficiente para produzir alimentos sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz e é essa lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? Estou de volta aqui com o Nicolas Vital num papo futebolístico, vamos dizer assim. Ô Nicolas, olha, realmente o livro é sensacional. Aqui, logo na entrada do livro, tem aqui, o símbolo de todos os times que disputaram? Todos não, porque são mais de 200 times, então não cabe todos, colocar. Mas todos os participantes, todos esses aí são participantes da Copa Libertadores. Na contracapa tem também mais. Tem também. E olha, até os símbolos, né? Você, se eu te falar qualquer símbolo aqui apontar, você vai saber qual que é o time. Ah, talvez. Talvez? Que legal. Ô Nicolas, quem está assistindo a gente aí e está pensando, poxa, eu quero esse livro. Como é que encontra o livro hoje, ô Nicolas? Esse livro, a primeira edição, ele foi feita por patrocinador, ele tem sido distribuído. A gente deve ter uma nova edição para o ano que vem. Mas quem quiser ter o livro, ler todo o conteúdo, ele está disponível para iPad, só para sistema iOS na Apple Store, de graça, e também no site, paixãoquenosune.com.br. Pode ler todo o conteúdo lá de graça. Ok, olha,
Deixa eu já anunciar aqui, a primeira pessoa que ligou e falou conosco aqui e ganhou o livro, hein? Olha só, foi a Alessandra Araújo de Santo André. Alessandra Araújo de Santo André. Obrigado, viu, Alessandra? Mas olha, como o Nicola e o pessoal da Bridson que está aqui é um pessoal bastante gentil, eles trouxeram outros exemplares. Então vou fazer o seguinte, a Alessandra já garantiu dela, porque foi a primeira que ligou, mas você que ligar agora, você pode ligar, fale com a nossa produção, seu nome será anotado e no final do programa nós fazemos aqui um sorteio, ok? Temos aí mais uns 10 minutos, então ainda dá tempo. Ô Nicolas, voltando aqui, eu abri uma página aqui, Libertadores Romântica. Eu lembrei, tem um jornalista gaúcho que ele costuma dizer que a Libertadores foi criada para homenagear o Rosas, o Uribe, os libertadores da América, ou seja, aqueles líderes realmente, o Bolívar, pessoas que libertaram os seus países do jugo colonial. Já o Brasil, como não teve nenhum libertador, apenas um príncipe mulherengo, até aí tudo bem, ele costuma dizer isso. Fala um pouco sobre isso, então, sobre essa criação da Libertadores, como é que você vê até essa parte, você disse da parte política, né? Da parte econômica. E a parte política também, você vê algum vestígio ali? A Libertadores ela foi criada em 1960, justamente porque precisava-se definir quem era o melhor time do continente. Nessa época, a grande rivalidade era entre Argentina e Uruguai. O Brasil nem estava muito nesse cenário continental de clubes, né? Era uma seleção muito forte, mas os clubes ainda não eram tão relevantes. Então, eles tinham diversos torneios ali do Torneio Rio da Prata, vários pequenos torneios entre eles, mas nunca se chegavam à definição de quem era, de fato, o melhor. Porque um jogava de um lado, o outro jogava no norte, enfim, eram várias pequenas ligas. Então, a Libertadores surgiu com essa intenção, de definir quem é o melhor. Então, tanto que nas primeiras edições eram os campeões nacionais somente que participavam, eram 7 na primeira edição, e aí sim, o vencedor era legitimamente o representante da América do Sul para enfrentar os europeus. Esse capítulo específico que você diz, eu chamo de Libertadores Romântica, porque assim, é quando os grandes jogadores ainda jogavam aqui, né? Porque lá nos primórdios, o time do Santos tinha o Pelé, o Pepe, o Zito, que era a base da seleção brasileira. A base da seleção argentina jogava lá também, no River, no Boca. Os uruguaios também, era no Peñarol, no Nacional, então era um campeonato de altíssimo nível. A partir dos anos 80, 90, que a gente começa a ver os principais jogadores indo para a Europa. Então, assim, no começo, a Libertadores era altíssimo nível, o técnico, né? E o desgaste era muito grande também, era bem maior, não era, Nicolas? A questão dos estádios, poxa, um time para jogar lá no Chaco boliviano ali, tinha toda essa questão geográfica também, que até diz respeito ao nosso continente, não é verdade? A mobilidade não é como hoje, Sim. né? Que você tem voos diretos para vários lugares. Então, em até algumas entrevistas que eu fiz com o Pepe, por exemplo, quando o Santos ia jogar na Bolívia, era uma peregrinação mesmo. Eles demoravam uma semana para chegar lá, porque tinha que pegar um avião até não sei aonde, depois pegava um trem e depois ia não sei para onde. Então, assim, eram grandes jornadas mesmo que os clubes faziam. Tanto que o Santos parou de jogar a Libertadores nos anos 60 porque preferiu fazer outro tipo de excursão que ganhava mais dinheiro. Então, isso mostra a dificuldade que era. Soma-se a isso ainda a violência, né, que tinha antigamente, antes da televisão. Então, os argentinos e uruguaios eles já estavam bem acostumados, né, a esse jogo mais duro. Mas os brasileiros, com um nível técnico um pouco melhor, não estavam acostumados. E aí você ainda coloca um gramado ruim, um juiz que nem sempre estava bem intencionado. E aí você vai vendo, você vai compondo, né, um cenário bem complicado para os times brasileiros. E aí, como eu disse, hoje em dia já a profissionalização, a televisão, hoje em dia não tem mais espaço para essas artimanhas que tinha antigamente, né? Você citou aí da questão da maneira de jogar. Você também estudou um pouco a questão da violência, porque é quase um clichê, né? Senso comum. O jogador fala assim, jogar Libertadores é diferente, é mais pegado. Aí você vai ver o lance dele, ele deu um carrinho, que na verdade ele deu quase uma tesoura ali no adversário, tirou o joelho, tirou tudo. Fala um pouco sobre isso. Como é que começou essa onda de violência do jogador falar, não, Libertadores tem que chegar duro?
Eu acho que hoje em dia é mais uma lenda que se tem dos primórdios, né? Exatamente, porque hoje em dia, como eu disse, não dá mais pro cara dar uma tesoura e não ser expulso. Se ele não for expulso na hora, vai vir a televisão, os jornalistas vão debater e aí o árbitro vai acabar sendo... Então, hoje é muito mais transparente. Antigamente, sem a televisão, o árbitro era o senhor dentro do estádio. Ele podia fazer o que quisesse. Até em final de campeonato ele acabava jogo antes para favorecer um time ou outro time. Então ele era o senhor da partida. Hoje em dia já não é bem assim. Então assim, nas entrevistas que eu fiz com o pessoal, muitos me falavam que era violento mesmo, que o árbitro influenciava o resultado. Olha. Mas eu acho que hoje em dia é muito mais um clichê mesmo que o pessoal fala, que é diferente, é duro. É duro, porque ele está acostumado a jogar uma competição regional, ele vai jogar com um time de um outro país, com uma outra cultura, com outro futebol. Então é natural que seja diferente. Agora não dá para reclamar não, porque já foi muito pior. Você citou o Pepe aí. Fala um pouco dos grandes jogadores que você entrevistou para escrever o livro. O Pepe tem até um depoimento dele aí contando, né, das dificuldades, como que era a pressão em La Bombonera, que é um estádio que até hoje é muito temido, né, pelos brasileiros, mas antigamente o cenário era muito pior, porque a lotação era muito maior, o pessoal jogava coisa em campo, xingava mesmo sem limite, então era mais complicado. Então o Pepe contou bastante. Eu falei com o Júnior, também, que jogou com o Zico no Flamengo, certo. Com o Zico também. O Palhinha, que foi campeão com o Cruzeiro nos anos 70, não o Palhinha, que foi campeão com o São Paulo depois. Que também sumiu, né? O Palhinha do São Paulo não... O Palhinha foi campeão com o São Paulo e depois ele foi campeão com o Cruzeiro também, em 97, né? Uhum. Então ele é bicampeão. Enfim, falei com bastante gente. O Ronaldão, na época, jogava pelo São Paulo. Aí até mais perto aqui, o Silvio Luiz, que jogou com o São Caetano, né? Que até foi vice-campeão, né? Teve uma participação surpreendente. Então assim, no total foram mais de 50 entrevistas. Também dirigentes, ex-presidente do Goiás, ex-jornalistas. Então assim, muita gente de diferentes especialidades. Chegou a viajar? Foi para outros países pegar depoimento? Não, para essa edição eu fiz só uma apuração aqui no Brasil mesmo. Agora, nesse ano, eu fui com o pessoal da Bridgestone também na final, né, lá em Buenos Aires. Então aí a gente conseguiu ter mais, sentir a atmosfera, como que é, e realmente é diferente a Libertadores para o pessoal na Argentina. Eles levam muito mais a sério, bem mais a sério. Até porque acho que o campeonato nacional deles é mais fraco, né? Então é um estímulo ainda maior para eles focarem na Libertadores. E é impressionante, né? Você vê, às vezes, o jogador, ele dá um peixinho, ele quase coloca o rosto na grama ali, na chuteira. Ele não tá nem aí. Ele quer ganhar aquele jogo, é vida ou morte mesmo. É algo assim mesmo, né? É muita raça, né? É então, uma coisa impressionante. Como eu disse, a rivalidade Argentina-Uruguai sempre foi muito forte e era canalizada aqui na Copa Libertadores. A partir dos anos 80, com a decadência do futebol uruguaio, o Brasil encontrou espaço para crescer. Mas se hoje a rivalidade é Brasil e Argentina, antigamente era Argentina e Uruguai. Até os anos 80, os brasileiros não incomodavam muito, não. Entendi. Tanto que a Argentina é a maior campeã, né, da Copa Libertadores. São quantos títulos ao total? Eles conquistaram o 26º agora esse ano, com o San Lorenzo. É o maior. É o maior. Tá. O livro, ele vai até o Japão, né? Você terminou... Aqui, o Corinthians está aqui, não está, Nicolas? O Corinthians está, não, mas ele vai mais. Ele vai até... Essa edição que está na tua mão, ele vai até o Atlético Mineiro, que foi campeão em 2013. Só que a gente já está trabalhando na atualização do livro. O ano que vem a gente deve lançar achei aqui. Que aí vai até o San Lorenzo. Olha que imagem bonita, hein? Olha aqui, olha. Emerson Sheik, lá no Japão. Que coisa sensacional. Nossa. E foi uma invasão, né? Você falou da invasão aqui. Não, vamos ser sinceros, foi impressionante. O tanto de corintianos que foram lá no Japão também. É que na verdade, eu não vou para o Mundial, né? O livro ele fica na Libertadores mesmo. Tá. Então, aqui é a final contra o Boca. Que foi sensacional, né? Foi. Essa daqui é no jogo de volta, né? Que o Sheik fez 2 gols.
Ele está comemorando Foi o dia, um dos gols. uma sugestão, você pode colocar porque isso aqui você vai atualizar. Esse livro não tem fim, não é, Nicolas? Não tem fim. Porque você pode atualizar daqui um tempo também. Não, a ideia vai é que ele atualizando. seja atualizado todo ano com Tá. as... Foi o dia que a América descobriu que tem um shake, né? O shake da vida foi isso. Eu acredito que foi isso. Olha, eu estava falando também com o pessoal aqui, tá o Luiz Fernando, tá o Igor aqui da Bridgestone. Para encontrar o livro, já chegamos a comentar sobre Então, isso. esse livro, essa primeira edição, ela foi totalmente distribuída. Parte pela Bridgestone, parte foi doada, não está à venda, esse daqui. Mas quem quiser acessar o livro, ele está disponível online. Ele, tanto no site, paixãoquenosune.com.br, quanto download para iPad. Tá. Que aí ele pode baixar na Apple Store. Ele é português e espanhol, todo bilíngue. Olha, e o livro é sensacional. Não é porque eu estou aqui na frente do Nicolas, é tanta informação, gráficos, né, Nicolas? Olha, é um trabalho... Parabéns, viu, Nicolas? Ó, tá chegando aqui, deixa eu esticar minha mão aqui, tá chegando, o pessoal tá ligando. Olha, o livro é impressionante, eu tô aqui, olha, grandes goleadores... Essa é uma parte só de estatística do livro. Campeões invictos, olha só, não, aqui, o único campeão invicto? O único não, olha a lista que tem aqui. No do Brasil, né? Não, do Brasil foi o único. O Santos também foi. O Corinthians foi no campeão do Brasil, foi só o Corinthians. Não, foi? olha o Santos. 60. O Santos também. É porque, na verdade... 4 jogos, É porque antigamente o campeão, ele entrava na edição seguinte já na fase semifinal. Então o Santos jogou só 4 jogos para ser campeão invicto em 63. O Corinthians realmente foi um feito. Foi um grande destaque, né? Não, de ser campeão invicto, não. Foi um feito, até porque a última vez que isso tinha acontecido foi em 78, Olha né? só, muito tempo, muito outros tempos. E dificilmente alguém vai conseguir ganhar de forma invicta de novo. Porque é um campeonato muito equilibrado, né? É difícil você jogar fora de casa, da altitude, pressão da torcida. Então, é complicado. Mesmo na fase de grupo, você não ceder uma derrota. Olha, é uma pena, acabou? Tá acabando. Não pode, poxa, o papo tão gostoso. Tá bacana. Ô, Nicolas, obrigado, viu? Eu que agradeço. Nossa, sensacional. Vamos sortear, eu tô aqui com uns 30 segundos, pessoal, só rapidinho, olha. Deixa eu, não vale a Alessandra, né? Eu separei da Alessandra, olha, vamos fazer aqui. Eu vou jogar pro alto, você pegar um, pode ser? A gente joga aqui, vai ficar na geral aqui, né, Eric? Eu vou jogar aqui, Nicolas, aí você pega, vamos ver quem vai ganhar então. Olha, pessoal, 5 dias úteis, produção, pode ser? 5 dias úteis para retirar, hein? Caso contrário, eu levo para casa. Vou jogar aqui, posso jogar? Pode. Vamos jogar aí, pegou um. Aqui, ó, peguei esse Foi. aqui. Olha lá, Caroline, hein? A mulherada fez a festa aqui hoje, hein? Caroline de Santo André, obrigado, Caroline. Olha, você tem 5 dias úteis, a produção vai entrar em contato com você. Aí já passou o endereço para ela já, não é, o Eric? Tá tudo tranquilo? Ok. Então, olha, 5 dias úteis, você retira esse grande livro aqui, Libertadores, A Paixão que Nos Une, do Nicolas Vital, com o apoio aqui total da Bridgestone do Brasil. Olha, parabéns, é sensacional. Eu que agradeço. Muito legal. E tínhamos tanto assunto para falar, né? Queria falar também de economia, você teve Foi na Exame que você... Revista Exame, né? Revista Exame, trabalhei lá também um tempinho. Vamos deixar agendada já uma segunda entrevista então, ok? Com certeza. Você volta aqui e a gente conversa mais. Combinado. E olha, muito obrigado a você de casa, hein? Muito obrigado mesmo. Eu volto numa próxima edição. Valeu!